大家好, sejam bem-vindos ao canal CTS Business Chinese, a nossa ponte de ligação com o empresariado chinês. Hoje trazemos uma aula um pouco diferente. Na última aula falamos do ABC de tradução, na perspectiva do tradutor. Hoje trazemos uma aula na perspectiva do utente do serviço de tradução, ou seja, trazemos aqui os aspectos que devem ser observados ao contratar serviço de tradução. Mas, como sempre, antes de irmos à nossa aula, gostaria de recordar que no fim da aula temos a nossa rubrica A Segurança Rodoviária. Então, esta rubrica A Segurança Rodoviária é a forma que nós encontramos de contribuir socialmente para o bem-estar do nosso país. Sabemos que o país é assolado por problemas sérios de acidentes rodoviários. Todos os dias há muito sangue na estrada, muito sinistro. Então, queremos, a partir desta rubrica, partilhar boas práticas de uma condução segura, de forma a consciencializar os condutores de pequenas coisas que podem fazer, mas que possam mudar a sua vida como condutores. Então, vamos à nossa aula de hoje. Ao contratar serviços de tradução, é preciso prestar atenção a alguns aspectos que lhe vão orientar para garantir que tenha um serviço de qualidade. Não trazemos todos, mas alguns que achamos importantes para a contratação de serviços de tradução. O primeiro aspecto que nós devemos observar é a verificação da qualidade e experiência dos tradutores. É preciso que o contratante, durante o processo de concurso, procurement ou negociação do contrato com a empresa prestadora de serviços, crie um mecanismo de verificar e avaliar a qualidade, experiência dos tradutores que serão alocados para o seu projeto. Estamos a falar de verificação que se pode fazer através de leitura dos CVs ou entrevistas básicas para ver o quão os tradutores estão assimilados dentro da matéria que se vai tratar no projeto. Note que a tradução é uma área multidisciplinar, então é preciso, sempre que nós formos a contratar os serviços de tradução, verificarmos se de facto os tradutores que serão alocados para esse projeto têm o conhecimento profundo ou básico para realizar este projeto. Estamos a falar, se por exemplo vamos tratar de um evento cujo conteúdo ou tema tem a ver com a área mineira, com a área de agricultura, com pescas, etc, etc. Os tradutores alocados têm algum conhecimento nestas áreas. O segundo aspecto que se deve ter em conta é a questão do âmbito de contratação do serviço. Ao contratarmos um serviço de tradução, é preciso estarmos cientes e claros do que é que nós queremos contratar. Ou seja, nós trabalhamos com serviço de tradução e também interpretação. Muita gente faz confusão nesses dois termos. Quando a gente fala de tradução, estamos a falar de tradução de documentos, e quando falamos de interpretação, estamos a falar daquilo que na gíria se diz tradução oral. Então, é preciso especificar porque a cada caso temos abordagens diferentes e também tem implicações diferentes. Para o caso de tradução, por exemplo, nós temos dois tipos de tradução, que é tradução ajuramentada, que geralmente faz-se para documentos como, por exemplo, pessoais, certificados de habilitações literárias, etc, etc, que o tradutor, após a fazer a tradução, deve anexar à sua carteira profissional e levar o documento traduzido às entidades notariais para autenticação. A tradução não ajuramentada, por sua vez, faz-se geralmente a documentos eletrônicos que muitas das vezes são usados apenas no ambiente eletrônico, seja textos para o website, por exemplo,
pacotes de linguagens para softwares, entre outros. Então, esta tradução, a juramentada e a não juramentada, tem uma ligeira diferença no seu procedimento. Então, ao contratar serviços de tradução, é preciso clarificar ao prestador de serviço que nós queremos uma tradução ajuramentada, ou seja, oficial, tal como se diz por aí. No que diz respeito à interpretação, a interpretação tem vários momentos. Estamos a falar de interpretação simultânea, consecutiva, sussurrada, à distância, entre outras. Então, quando vamos contactar uma empresa que presta serviços para contratação de serviços de interpretação, temos de estar claros se nós queremos uma interpretação simultânea ou consecutiva. Estou a falar dessas duas modalidades porque são as mais usadas no mercado. A interpretação consecutiva é muito mais fácil de fazer, uma vez que consiste em o orador falar e depois dar uma pausa para o intérprete poder traduzir o que foi falado. Enquanto que na interpretação simultânea, a tradução ocorre em simultâneo, ou seja, por um lado, o orador está a falar e do outro lado, o intérprete também está a falar. Então, isto só acontece mediante a um equipamento. Então, é preciso especificar porque tem aqui um aspecto de logística, de mobilização do equipamento de tradução. O terceiro aspecto que se deve ter em conta é o conhecimento específico na matéria que se vai tratar na tradução. Ou seja, se nós vamos pedir um trabalho de tradução, estamos cientes que dentro destes conteúdos existem termos específicos que devem ser respeitados. É preciso comunicar ao prestador de serviço. Nós dissemos o seguinte: não contratamos o tradutor para avaliar a sua capacidade, mas sim para facilitar a nossa comunicação. Então, nós temos que criar condições para que o trabalho seja feito na maior perfeição. Então, disponibilizando esses termos que nós sabemos que deve-se prestar atenção, estaríamos a criar condições para que a nossa tradução saia da melhor forma possível. Não havendo estes termos específicos, então deixamos ao critério do tradutor fazer o seu trabalho. Em caso de interpretação, por exemplo, é recomendável que haja uma ou duas sessões de preparação, já havíamos falado disso, onde o contratante vai explicar ou expor aos tradutores quais são os conteúdos que serão tratados, se é sobre florestas, sobre minas, sobre agricultura, oceanos, dar mais ou menos um overview daquilo que será tratado e o tradutor por si só vai fazer a sua preparação. Note que o tradutor por si já tem a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de conteúdo que se aborda, porque a tradução de natureza é uma área multidisciplinar. Porém, estamos aqui a falar de maximizar a qualidade de serviço. Então, tudo o que nós podemos fazer para maximizar a qualidade desse serviço é muito bom e, no fim do dia, o tradutor faz bem o trabalho, o evento sai perfeitamente. O quarto aspecto que devemos prestar atenção é no cumprimento de prazos. Falamos do cumprimento de prazos na aula passada, mas foi na perspectiva do tradutor. Hoje estamos a trazer nesta aula na perspectiva do contratante do tradutor. O que é que o contratante deve fazer em relação aos prazos? Não pode em nenhum momento pensar que o melhor tradutor é aquele que lhe vai entregar o trabalho em um prazo muito curto. Não. O prazo muito curto pode ser inversamente proporcional à qualidade do trabalho que vai ter no final. Então, é preciso que o contratante de serviços tenha um horizonte temporal. Em quanto tempo gostaria que o seu trabalho fosse feito, que é para o tradutor, dentro daquele escopo de tempo, poder fazer o trabalho
com qualidade. Então, não podemos usar os prazos que os tradutores nos dão como indicador para definir se este tradutor é melhor que o outro. Lembre-se, o tempo curto pode significar qualidade baixa na tradução. A tradução precisa de passar pela tradução propriamente dita e revisão que usamos para limar qualquer dúvida ou qualquer falha ou erro que possa permanecer no texto final. Então, a questão de prazos aqui é mesmo para deixar bem claro em quanto tempo o trabalho deve ser feito. O quinto aspecto que se deve ter em conta é em casos de interpretação simultânea, ou seja, observação do equipamento que vai ser usado para a interpretação. No equipamento, nós temos várias ordens do equipamento. Temos equipamento de interpretação simultânea fixo e temos equipamento de interpretação simultânea móvel. O que é que um faz, o que é que o outro não faz? O equipamento móvel geralmente é usado para eventos menores. Recomenda-se que no máximo deve ser um evento de 40 a 50 pessoas. Não pode ser mais que isso, porque a qualidade do raio do equipamento pode interferir na recepção de voz do auditório. Então, o equipamento móvel tem que se usar num evento reduzido e também que pura e simplesmente se use duas línguas, ou seja, num evento em que fala-se português e chinês, ponto. Não pode haver a terceira. Quando o orador estiver a falar português, o intérprete estará a fazer a tradução em simultâneo para o mandarim. Não há de haver interferência nenhuma. Vice-versa. Se nós formos a usar o equipamento móvel num evento com mais de duas línguas, estamos a dizer que estamos a criar interferência no momento em que um orador está a falar português, teremos dois tradutores, neste caso um de chinês, o outro de inglês, a falar ao mesmo tempo. Não vão se ouvir. Isso vai criar interferência no seu evento. É daí que surge o equipamento de interpretação simultânea fixo, que consiste em cabines de interpretação, onde os intérpretes ficam lá dentro, tem os receptores, neste caso os microfones, auriculares receptores, microfones, entre outros equipamentos usados. Então, este equipamento é chamado fixo porque requer de uma ginástica para sua mobilização. Geralmente, é aconselhável que este equipamento seja montado um dia antes do evento, para sua montagem e teste e certificação. Então, este equipamento geralmente tem a inconveniência dos seus custos pelo transporte, assistência técnica, entre outros. E, no fim, tem que garantir que haja uma conectividade entre o equipamento de som do evento e o equipamento de tradução. O ideal seria ser o mesmo provedor que vai dar o som do evento e o equipamento de tradução. Não havendo essas condições, é preciso garantir que haja a conectividade para essas duas infraestruturas. Então, mais uma vez, é preciso prestar atenção para a questão do equipamento que se vai usar no seu evento. O sexto aspecto que se deve ter em conta é a questão de coordenação e planejamento prévio, tanto para um projeto de tradução de documentos, como para interpretação em eventos. É preciso que se constitua uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho deve ser composta por a empresa prestadora de serviço e o gestor do evento. É esta equipe que vai tratar de todos os aspectos logísticos do evento, desde a preparação dos tradutores, a partilha do material do evento, a mobilização do equipamento, a realização do próprio evento e o feedback após o evento. Então, é preciso constituir essa equipe
de formas que consiga organizar ou coordenar todas as atividades de forma muito mais flexível, para que no fim do dia o seu evento saia da melhor forma possível. O sétimo aspecto que achamos também extremamente importante é a questão de confidencialidade e ética profissional. Ora, mais uma vez, é um tema que foi abordado para os tradutores e hoje estamos a abordar na perspectiva dos utentes dos serviços de tradução. Todos nós sabemos que os tradutores têm por si a obrigação de cumprir com o requisito de confidencialidade. Mas isso não é suficiente, isso não nos garante que eles realmente vão fazer isso. Então, aqui fica uma dica que vai garantir que toda a informação que as empresas partilham com prestadores de serviços de tradução sejam de facto mantidos em confidencialidade. É evitar assinar contratos temporários eventuais com indivíduos, mas sim celebrar contratos com empresas prestadoras de serviços de tradução. O que as empresas vão fazer? As empresas têm, primeiro, a responsabilidade por ser uma entidade legalmente constituída e têm a obrigação de manter zelo pelos seus colaboradores. Então, logo estamos a falar de uma relação empresa para com empresa e não empresa para com a pessoa. E, ademais, as empresas geralmente sempre dotam de um mecanismo de segurança de informação que faz com que toda a informação que é processada dentro de uma empresa não seja